Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para o nosso sétimo vídeo focado no concurso Balneário Pissarras. Está chegando. Faltam 2 semanas então para a nossa prova. Foco total. Hoje vamos finalizar então a nossa lei orgânica, tá? E no vídeo número 8 vamos ver toda a lei de regulamentação de PRESP. Então vamos ver também algumas questões relacionadas à lei da improbidade administrativa e também alguns princípios gerais da administração, beleza? Vamos ver todo o edital até o dia 1º de dezembro e vou fazer uma live aí um dia antes, tá? De revisão aí breve de todo esse conteúdo. Lembrando que eu prometi um simulado, o simulado vai sair, tá? No domingo. Então, uma semana antes da prova, nós vamos ter um simulado dessa parte aqui de legislação, beleza? Então acompanha ali o grupo do WhatsApp, acompanha aí o link que nós vamos encaminhar, beleza? Vamos que vamos então, que falta pouco, falta muito, muito, muito pouco mesmo. Bom, para finalizar a lei orgânica, então, vamos ver todos os principais aspectos, um resumo, tá? Eu deixei os principais tópicos, que a lei orgânica é extensa, né? Mas os principais tópicos diferentes que pode ser cobrado, né? Aqui um destaque para o Conselho do Município. Então, nós temos um órgão chamado Conselho do Município. Olha que interessante, ele é um órgão superior de consulta ao prefeito. E quem que participa desse conselho do município, né? É quase aquele conselho do Game of Thrones, conselho de guerra, né? Achei interessante, conselho do município, órgão de consulta, órgão superior. Não é nada a ver com guerra, tá? Vice-prefeito, presidente da Câmara Municipal, líderes da maioria, da bancada aí da Câmara, e líderes da minoria, e o líder do governo na Câmara. Assessores, secretários, diretores, 6 cidadãos brasileiros, sendo 3 nomeados pelo prefeito, todos de mandato de 2 anos, vedada a recondução. E membro da Associação dos Bairros, né? É interessante, eu nunca tinha visto isso, né? Na realidade, eu tinha visto em um outro município, mas são raros que tem um conselho do município, um órgão consultivo que pode dar alguns pareceres de auxílio ao prefeito, né? É meio estranho, mas existe, né? O conselho do município, órgão superior de consulta. O que você tem que gravar? Que é o vice-prefeito, presidente da Câmara, mais 3 indicados da Câmara Municipal, o líder da maioria, da minoria e do governo. Mas lembra, então tem 3 da Câmara, mais o presidente da Câmara, mais o vice-prefeito, mais boa parte dos secretários aí municipais, assessores, 6 cidadãos brasileiros, e 3 deles são nomeados pelo prefeito, e também membros de associações, associações aí de bairro, tá? Associações dentro do município. Então veja, né? É uma galera, né? É bastante gente. Bom, depois nós vamos ver a questão da segurança pública. Então, o município ele pode sim constituir guarda municipal. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o Chrome. Vamos ver. Eu vou abrir o Diário Oficial. Depois eu mostro isso aqui para vocês. Depois eu mostro para vocês a questão do Conselho do Município. Eu vou mostrar ali pelo site, tá? Vamos dar sequência primeiro na lei orgânica, focar na parte do conteúdo, né? Depois eu vou para o extra. Então, na segurança pública, nós temos aí que o município pode constituir guarda municipal, que tem aquela força auxiliar, né? Proteção dos bens, serviços, instalações municipais. E tudo vai ser via lei complementar e concurso público. Então, lei complementar para criar a guarda, vantagem, regime de trabalho e também, claro, né? Sempre via concurso público. Depois, o destaque da lei orgânica é a questão da publicidade. Então, lembrando, isso aqui é bem padrão, né? Que todos os atos de todos os municípios é publicado no órgão oficial do município. No caso aqui nós temos o Diário Oficial, né? O Diário Oficial é um dos órgãos aí principais de publicação dos atos, tá? Dos atos aí do município. Ó, além disso, importante, as publicações elas devem ser feitas, tá? O sítio e conteúdo das publicações deverão ser assinados digitalmente. Então, para publicar, tu tem que ter uma assinatura digital, um certificado digital, né, que comprove. Tem que ter essa assinatura digital para dar validade, né, de que o ato está sendo publicado. Além disso, a lei orgânica ela tem um destaque. O que deve ser publicado sempre, tá, no mural da sede e na Câmara Municipal, tá? Então, publicar no endereço eletrônico. Então, publica no site, publica no mural da Prefeitura e no mural da Câmara Municipal. Mensalmente, o balancete da receita e despesa. Então, o que o município está arrecadando de receita e o que está gastando de despesa mensalmente. Mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados. Então, ó, os tributos arrecadados e recebidos. E anualmente, até o dia 15 de março, as contas da administração, constituída por balanço financeiro, patrimonial, orçamentário e a DVP. Então, mensalmente, a receita e despesa, os tributos que foram arrecadados
os tributos que foram recebidos e anualmente, também até dia 15 de março, as contas do município, tá? As contas do município de uma forma geral. Na sequência, a lei orgânica ela aborda os atos administrativos. Então, como o município, né, deve agir, como o prefeito deve agir, o presidente da Câmara, em relação aos atos administrativos. Vejam, então, o que deve ser expedido como decreto? É decreto, pessoal, sempre em ordem cronológica, numeração 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Sempre que for, né, nos seguintes casos: regulamentação de lei. Eu vou regulamentar uma lei, eu faço via decreto. Regulamentação interna dos órgãos. Abertura de créditos especiais, conforme a lei. Veja, um decreto é sempre uma regulamentação de uma lei. A abertura de crédito é a abertura do orçamento do município, tá? Eu vou fazer uma alteração, mas essa alteração é conforme a lei. Eu vou declarar utilidade pública para fins de desapropriação. Tem que atender os critérios da lei também, né? Para declarar utilidade pública. Aprovação de regulamento ou regimento. Decreto. Permissão do uso do bem municipal. Tem que ter lei. Decreto. Medidas executórias do plano diretor. Tem a lei do plano diretor, né? Então, no geral, o que é basicamente efetivar uma lei, regulamentar os aspectos necessários é via decreto, né? A gente pode, assim, gravar de uma forma mais geral. E aí nós temos as portarias. Então, as portarias são os atos mais gerais, principalmente relacionados aí ao RH, né? Então, provimento e vacância dos cargos. As nomeações, lotação e relotação. Então, a lotação do funcionário na Secretaria de Educação. Vai ser uma portaria. A abertura de processos administrativos, aplicação de penalidades, via portaria, tá? Lembrando que os atos devem ser publicados sempre no sítio do município, tá? E no geral também no Diário Oficial, né? A gente vai ter essas informações no DOM, Diário Oficial dos Municípios, então, né? Diário Oficial dos Municípios e também no sítio eletrônico, beleza? Bom, depois dos atos administrativos, nós temos as proibições, né? Só para destacar, né, que a gente tinha comentado, prefeito, vice-prefeito e vereador, bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por matrimônio ou parentesco até terceiro grau, não poderão contratar com o município, né? Destaque que a gente tinha comentado anteriormente na outra parte da lei orgânica, né? E não se inclui nessa proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados, né? E aqui é importante até cuidar com esses aspectos, né? Cuidar com esses aspectos aqui de uniformidade. Certidões. Tem município que é 30, tá? Por isso que eu quis destacar, né? Trouxe isso aqui, que é uma questão fácil deles elaborarem, né? Aqui em Balneário Pissarras, o Poder Executivo e a Câmara Municipal são obrigados a fornecer no período de 15 dias certidões solicitadas, tá? E no mesmo prazo deverão atender requisições judiciais, a menos que o juiz tenha fixado outro prazo. Então, sempre 15 dias para responder uma certidão. Se uma empresa solicitar uma certidão X, Y, Z, 15 dias. E também as requisições judiciais, a menos que o juiz fixe um mês, 10 dias, né? Aí sempre vai ser conforme o juiz determinar. E as certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário de Administração, exceto aquelas que foram declaradas pelo prefeito, né? Efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara. Bom, na sequência vamos ter agora, tá? Finalizou os principais aspectos gerais do município. Nós vamos ter cada aspecto do município sendo tratado na lei orgânica. Então, saúde. Quais são os deveres do município da saúde? Educação, obras e planejamento, por exemplo. Planejamento é a parte inicial, né? Lembrando que o município, nós temos um destaque. Ele tem que exercer suas atividades com planejamento permanente. Isso aqui é legal, não é todo município que traz essa palavra, né? Planejamento permanente. Isso devia ser regra, né? Tudo deveria ser planejado, uma gestão planejada. Como agente regulador da atividade econômica, o município vai exercer, né, na forma da sua respectiva legislação, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo determinante para o setor público e um indicativo para o setor privado. Ou seja, né, então vai regular a atividade. Então, por exemplo, na praça, o que pode funcionar? Quais são as barracas que podem funcionar? Isso parece coisa simples, mas é regulado pelo município o que ele vai permitir, o que ele não vai permitir. As atividades comerciais, né? Tem muita relação aí com o plano diretor, com o código, de uma maneira geral, de atividade do município, né? Então, o município
tem que legislar, tem que fiscalizar toda atividade econômica para funcionar a área pública e também para auxiliar, né, no setor privado, sempre de forma a desenvolver o município, né? O planejamento municipal vai ter cooperação das associações representativas de classe, profissionais e comunitárias mediante encaminhamento de projetos, sugestões ou reivindicações. Então, por exemplo, a OAB da região vai participar também, pode encaminhar sugestões do que pode ser feito e melhorado. A Associação dos Produtores X ou Y vai encaminhar reivindicações, né? Então, sim, né, tem a questão do apelo popular também no planejamento do Poder Executivo, nas mudanças, né, para melhor, para o povo, né, para a população de forma geral. Em relação às obras e serviços públicos, a Lei Orgânica destaca, né, que o início da execução das obras e serviços do município não poderá ter, né, sem se dar a prévia elaboração do plano respectivo, no qual obrigatoriamente deverá constar. Então, aquela questão de planejamento. Toda obra e serviço público municipal tem que ter o quê? Viabilidade, conveniência, oportunidade, interesse comum. Por que está sendo feito? Qual é a viabilidade desse processo? Os pormenores, o passo a passo, o projeto que vai ser executado. Tem que ter recurso para atender aquela despesa e tem que ter prazo. Então isso aqui está na lei orgânica, né? Se um prefeito for fazer uma obra sem ter recurso, sem ter uma viabilidade no empreendimento, tecnicamente ele está indo contra a lei orgânica. Ele pode responder, né? Veja que diz aqui obrigatoriamente. Então tem que ter, né? Obrigatoriamente. Bom, na sequência nós temos aqui os tributos municipais, né? Então veja, quais são os... Esse aqui é clássico. Eu vou passar mais por cima porque não tem muita diferença, né, de Balneário Pissarra para outros. Normalmente eles cobram muitas diferenças, né? Mas às vezes eles cobram coisas que são mais simples, né, que caem em todos os concursos. E se é o seu primeiro concurso, você tem que saber, né? Quais são os tributos do município? O que você paga para o município? IPTU, né? Então agora primeiro os impostos. IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial. Então você tem um imóvel no município que ele atende aos quesitos de IPTU, então vai ser pago ao município. ITBI, quem aqui já comprou um imóvel, né? Vendeu imóvel. Então é o imposto sobre transmissão a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. E o ISS, né, que é o imposto sobre serviço. Você prestou um serviço no município. Imagina que você prestou como autônomo, né? Então você fez o trabalho como autônomo, você vai pagar sim ISS, tá, pessoal? Você vai pagar esse ISS, vai ter que tirar uma nota ali como autônomo, beleza? Se você tem uma empresa de serviço, deve pagar e não pelo regime, né? O ISS vai para o município, tá? Imposto sobre serviço. Enquanto mercadoria, a ICMS é o estado, né? Serviço é município. Então, IPTU, ITBI e ISS. IPTU, ITBI e ISS. Além disso, quais são os outros tributos que o município cobra? As taxas, né? Então nós temos taxas aí para emitir o alvará, por exemplo, né? É uma taxa clássica. O que são taxas? Elas são cobradas por um serviço que a prefeitura está prestando para você. A clássica, por exemplo, é a taxa de coleta de lixo, né? A taxa de coleta de lixo. O município está colocando à disposição ou está coletando aí o seu lixo. Então ele está prestando um serviço, ele cobra uma taxa, beleza? E um outro tributo é a contribuição de melhoria, é que ela poderá ser instituída e cobrada em caso de obras públicas. Isso aqui eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque o município não cobra, no geral, os municípios não cobram essa contribuição. Porque ele teria que cobrar, vamos supor, eu vou fazer um asfalto na tua rua. Se eu asfaltar a tua rua e a tua casa valorizar, eu poderia cobrar esse imposto. No geral, os municípios não fazem isso. Imagina a repercussão negativa que isso ia dar, né? Asfaltei tua rua, valorizou a tua casa e vou cobrar um imposto sobre isso. É a contribuição de melhoria. Mas eles, no geral, não fazem, né? Tem um município que eu conheço lá que tem uma história, mas isso aqui não precisa gravar, né? Só critério de conhecimento, tá? Eu não acho que vão cobrar isso. Bom, depois na sequência nós temos, só para conhecimento mesmo, né? Nós temos a questão do orçamento na lei orgânica. Também é o clássico, né? O orçamento municipal é feito pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela meio que é uma diretriz para o orçamento. Ela vem antes. Então, se tiver aumento de imposto, novas dívidas, vão estar expressos na LDO. Aí nós temos a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, essa sim é a lei do orçamento. É aquilo que vai entrar de despesa
e que vai ser gasto de despesa e que vai entrar de receita. A Lei Orçamentária Anual. E nós temos uma outra, que é o PPA, tá? O PPA é o Plano de Longo Prazo. É um orçamento, vamos supor assim, de 4 anos. Então, o orçamento é feito pela LDO, Lei Orçamentária Anual, e o PPA, tá? Esse aqui é o padrão de toda a prefeitura, tem que ter essas 3 leis, que são as 3 leis do orçamento. LDO, LOA e PPA, beleza? LDO e LOA são anual, e o plano Pluri, né? Pluri, 4 anos, né? Mais de um ano, é um plano de 4 anos que é feito sempre no primeiro ano de mandato, tá? É feita a lei para valer nos próximos 4. Bom, o que é importante em relação ao orçamento, né? Os projetos de lei relativos às diretrizes financeiras, ao plano plurianual e orçamento, bem como os créditos adicionais, eles vão passar pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Então, isso aqui é um destaque que não tem. Isso aqui por isso que eu trouxe, né? É um destaque que não tem normalmente em toda a lei orgânica. Então, as leis do orçamento, elas vão passar pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. É meio óbvio, beleza. Nos outros municípios passa também, só não está destacado na lei orgânica. E só que o que destaca na lei orgânica de Pissarras? Então, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, ela vai examinar e emitir um parecer sobre o projeto e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Então, vejam, vai ter que emitir um parecer sobre as contas anuais do prefeito. Beleza. E também vai examinar e emitir um parecer sobre os planos e programas de investimentos. E vai exercer o acompanhamento da fiscalização orçamentária, sem prejuízo das demais comissões. Então, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças tem um foco em emitir parecer anual das contas do governo e também fiscalizar os programas de investimento e todo o orçamento de uma forma geral. É um destaque dado aqui nessa lei orgânica. Bom, depois nós temos aí a lei orgânica destacando a ordem econômica e social. Vamos agora começar, né, cada um dos pontos principais do município. Então já vimos obras, vamos ver agora, vimos tributos, vamos ver a questão da ordem econômica. Como que o município mantém a ordem econômica? É um dever do município conciliar a liberdade individual, atender os interesses aqui da coletividade, organizar a ordem social de uma forma geral, né? O que é importante? Política de desenvolvimento urbano. E aí nós temos aí o plano diretor, né, como instrumento básico do desenvolvimento urbano, da expansão urbana, né? Então ele sempre deve ser votado, deve ter audiências aí votadas com esse fim. A ordem econômica e social ela deriva muito do plano diretor. A expansão do município, como ele vai crescer, né? Isso influencia muito em todo o aspecto municipal, né? Em toda a ordem. E aqui é um destaque, né? Muito similar aí à União e ao Estado. O município ele adota, né, alguns princípios, buscando a valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, quais são esses princípios, pessoal? Ó, então, os princípios relacionados à ordem econômica e social. Sempre valorizar o trabalho e a livre iniciativa. Primeiro, autonomia municipal. Além disso, propriedade privada. Então, o município garante, né, propriedade privada. Função social da propriedade. Então, o que é isso? Se imagina, né? Por que o PTU de quem tem terreno é mais caro? Porque o terreno, tecnicamente, ele não tem uma função social. É muito melhor, por exemplo, numa região ter várias pessoas morando, né? Gira economia, gira comércio, do que ter um monte de terreno. Imagina, vem um gringo e compra todos os terrenos aí de Pissarras, da praia, né? E vai ficar lá por 20 anos como investimento. Isso não é interessante, né? Por isso, nós temos a função social da propriedade. Por isso que IPTU, né, de terreno é muito mais caro, né? Não há interesse que fique um terreno por 30 anos lá parado. Então, no geral, o terreno é mais caro. Até para tentar, né, fazer que essa propriedade tenha uma função social. Livre concorrência. A prefeitura não pode, né, afetar essa questão, né, dentro do município. Nós temos a defesa do consumidor também como aspecto dentro aí, né, do PROCON, dentro das secretarias do município, da segurança pública, defesa do meio ambiente, aí a função do meio ambiente, redução das desigualdades sociais, busca do pleno emprego, e também nós temos aí como outro princípio tratamento favorecido o quê? Às pequenas empresas, aos MEIs, às empresas do Simples Nacional, então, né? Favorecimento à cooperativa, empresa brasileira de pequeno porte, microempresas e MEIs, né? Todas as empresas de pequeno porte aí, no geral.
E aí nós vamos para a próxima secretaria, saúde. Então o município, né, lembrando, o município ele tem uma competência na saúde voltada para quê? Para atenção básica, atenção primária, né? Não é o foco da saúde, por exemplo, na área municipal não é a média e alta complexidade dos exames, né? Mas sim a atenção básica. E aí nós temos, ó, destacado na lei orgânica que o município ele faz parte, ele contribui junto com a União e o Estado dentro da saúde. Lembrando que o foco do município é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, atenção primária, sem prejuízo aos serviços assistenciais. Participação da comunidade. Lembrando também que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, né? O município não se mete, não interfere. Ponto interessante, um destaque aqui da lei orgânica. A inspeção médica no estabelecimento de ensino municipal é de caráter obrigatório, né? Tem uma interferência municipal, né? Ó, a inspeção médica dentro das escolas municipais é obrigatória, é de caráter obrigatório, tem inspeção médica. Já na educação, vamos para o próximo destaque. Lembrando que são os principais pontos. Tem alguns outros pontos ali na lei orgânica, mas eu trouxe os principais, né? Então, na educação, nós temos aqui, né, que é um direito de todos, é dever do poder público e da família e será promovida sempre, né, com a colaboração da sociedade. É claro, a educação depende também dos pais, das famílias, né, da sociedade de forma geral, visando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E o que cabe ao município garantir? É a obrigação do município o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso à idade própria, o EJA, gratuidade do ensino médio, atendimento educacional especializado de portadores de deficiência, atendimento em creche e pré-escola de crianças de 0 a 6 anos, oferta de ensino noturno regular e atendimento ao educando no ensino fundamental, através de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência. Então, tudo isso são as obrigatoriedades aí da educação para Balneário Pissarras. Além disso, temos um destaque que foi recente, tá? Recentíssimo. Eu cobraria isso, né? Eu faço prova, né? Eu faço questão de prova, né? Para bancas. Só que eu não faço aqui de Santa Catarina, né? Eu faço para bancas aí no. Não vou nem comentar, né? E é que na realidade tudo é bem. Quem faz essas provas, pessoal, são professores espalhados pelo Brasil, né? Eles fazem essas provas, eles colocam dentro de um banco de dados de milhares de provas. Ele nunca sabe qual que vai ser a prova, né? E ele assina um termo que ele nunca vai divulgar, né? É legal, né? É legal, eu faço prova, já fiz questões aí de concursos, né? Então, isso é muito interessante. E quando eu faço uma questão, eu procuro algo diferente, né? Algo que não tem, que não seja igual em todo o município, né? E olha só isso aqui. Foi adicionado esse ano. Compete ao município viabilizar a despesa de transporte aos alunos devidamente matriculados que estiverem cursando nível superior, médio, técnico e curso técnico, desde que comprovem ser moradores do município há mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Eleitores do município, ó, tem que ser eleitor, né? No município, e não possuírem renda familiar superior a 5 salários mínimos. Então, não tem renda superior a 5 salários mínimos, eleitor no município e há mais de 2 anos morando, vai ter o direito aí, né, pessoal, ó, a despesa de transporte aos alunos aí, então, matriculados, tá? Então, o município vai dar um auxílio transporte para quem faz nível superior técnico ou técnico médio, né? E morar no município, né, além de ser eleitor e não ter renda superior a 5 salários mínimos. Vai ter esse auxílio aí do governo. Toda unidade de ensino municipal tem que ter uma fanfarra. Outro destaque, né, interessante, né? Então, toda unidade escolar tem que ter uma fanfarra. E além disso, o município tem uma banda municipal, é um dever. E o município vai implantar também um programa de incentivo chamado Bolsa Músico. Então tem um Bolsa Músico, né, que tem que ser implantado, que vai ser destinado a custear os músicos profissionais e não profissionais integrantes da banda municipal. Isso aqui eu até nem verifiquei se já foi instituído, tá, pessoal? Até tem que verificar depois. A Bolsa Música que vai custear os músicos profissionais e não profissionais integrantes da banda municipal. Beleza? Diferente, né? O Bolsa Músico. Não é todo município que tem, é a primeira vez que eu vejo esse caso. Bom, além disso, o sistema de ensino municipal vai assegurar aos alunos, né, o que? A eficiência escolar vai assegurar os seguintes princípios: igualdade de condição
para o acesso e permanência. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento. Pluralismo de ideias, várias possibilidades, várias formas de ensino, concepções pedagógicas. E coexistência, né, da área pública e da área privada. Esses aqui são os princípios clássicos da educação, né? Valorização de profissionais de ensino. Então, sempre valorizar o magistério público. Ó, provas de concurso via concurso, prova de título. Piso salarial profissional. Então, lembre, igualdade de acesso, permanência, liberdade de aprendizado de uma forma geral, liberdade de ideias, concepção pedagógica, coexistência do privado e público e valorização dos professores. Beleza? Bora pro próximo. Vamos que vamos. Tá acabando, tá acabando. Esporte e lazer, né? Desporto, conforme a lei orgânica. O município vai auxiliar ao seu alcance as entidades amadoras, comunitárias e escolares. Aí nós temos assim, auxílio às associações de árbitro, de futebol, né? Que se dedicarem às práticas desportivas formais e não formais, bem como esportes de alto rendimento. As entidades indicadas, então, no artigo anterior, terão prioridade no uso dos estádios, campos e instalações do município, né? Então, uma equipe de ginástica formal ali, né, vai ter, né, uma prioridade em relação ao moradores do município, por exemplo, né? Porque é uma equipe preparada, uma equipe amadora, né? Lembrando, olha só, uma outra bolsa, tem a Bolsa Músico e o município também, né, vai implantar o Bolsa Atleta, destinado a custear os atletas não profissionais residentes no município, que se dedicam ao esporte de alto nível. Então você se dedica ao esporte de alto nível, você quer ser um corredor de maratona aí, né, para as Olimpíadas. Você é residente aí no município, você tem aí a possibilidade do Bolsa Atleta, tá? Bolsa Atleta e tem um Bolsa Músico. Bom, agora para a próxima secretaria, né? Agora voltada para a questão do planejamento, novamente, política urbana. Então, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público, será conforme diretrizes fixadas em lei e tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, sempre quando a gente pensa no plano diretor, né, a gente pensa a forma como a sociedade vai girar, como vai crescer, né? Então aquele bairro vai ter essa perspectiva de crescimento, vai ter essa área aqui de comercial, de lazer, né? Então, residencial, tudo isso é pensado, né, para a função social da cidade, para ela funcionar melhor, para ela atender as novas necessidades, seu crescimento, né? Lembrando que o plano diretor aprovado pela Câmara é esse instrumento, né? É um instrumento básico do desenvolvimento e de expansão urbana. E aqui um ponto interessante, olha só, um destaque diferente da Lei Orgânica de Pissarras. É isento de imposto sobre a propriedade territorial e urbana, então é isento de IPTU, tá? O prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos, que não possui imóvel nos termos e nos limites que a lei fixar, tá? Então nós temos a isenção de IPTU, tá, pessoal? Conforme a imóvel de baixo valor, tá? A construção de edifícios e estruturas com mais de 5 pavimentos na orla marítima de sul a norte, na Avenida José Temístocles de Macedo e nas transversais que aligam a Avenida Nereu de Ramos, será regulamentada por lei complementar. Então nós temos aí uma regulamentação específica para prédios com mais de 5 pavimentos na orla, tá? Lembrem só, né? Não precisa gravar tudo, né? Acho que não vai cobrar assim. Mas lembrem aí que a construção de mais de 5 pavimentos na orla e geral de Pissarras vai ter uma lei regulamentar própria, né? Fica declarado de utilidade pública toda a área compreendida ao norte com a divisa com o município de Barra Velha e ao sul com a foz do rio Pissarras, ao oeste da Avenida José Temístocles de Macedo e seu traçado à linha reta do Oceano Atlântico, né? Então nós temos aí toda uma área pública, tá, pessoal, em volta aí da orla. Os projetos em tramitação ainda não aprovados devem ser revistos e enquadrados aqui dentro dessa área. Então, toda a área aí enquadrada como de utilidade pública. Então, grave principalmente a parte aí dos 5 pavimentos, tá? Pode ser cobrado. Na sequência, nós temos o turismo. O turismo é outra parte importante, né? E aí nós temos o Conselho Municipal de Turismo como órgão determinado e destacado na lei orgânica, tá? E o Conselho Municipal de Turismo, ele deverá elaborar o quê? Promover o desenvolvimento turístico, assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural, estabelecer normas de uso e ocupação de solo e incentivar as festas populares locais e folclóricas, tá?
tem o Poder Executivo mediante aí também a parceria com o Conselho Municipal de Turismo. E aí nós temos uma lei, né, que tem toda a regra de quais são os participantes do Conselho Municipal, né, uma outra lei que não vem ao caso para essa prova, né. Mas o que é interessante, olha só isso aqui, muito bom, né, muito bom para cobrar diferentaço de vários outros municípios. Serão construídos obrigatoriamente sanitários masculinos e femininos. Isso mesmo, né, a lei orgânica destaca. Serão construídos sanitários masculinos e femininos, chuveiros públicos em espaço de até 500 metros entre um e outro, em toda a extensão da praia, especialmente posto salva-vida. Então, obrigatoriamente, a cada 500 metros, né, tem que ter sanitário masculino e feminino, inclusive chuveiro público, em toda a extensão da praia. Beleza? Tá na lei orgânica. E aí terminamos, pessoal. Terminamos aí toda a lei, né? Os principais aspectos dessa lei em todos esses vídeos, né? Foram 7 vídeos iniciais. Estatuto, Lei Orgânica. É claro, se quiser, faça uma leitura completa, né? Mas eu trouxe os principais aspectos para contribuir aí com vocês, né? Lembrando, né? Vamos ter o simulado então nesse domingo. Desculpa, simulado nesse domingo. No outro sábado vamos ter revisão e vamos ter outros vídeos aí focados no que faltou, né? Na lei de regulamentação de IPRESP. Vamos ter também um pouco sobre a lei de improbidade, alguns princípios aí de conduta na área pública. Um resumão aí de constitucional, né? Que também cai aí, né, no edital, beleza? Então foco, continue no estudo. Continue. Vamos lá, quarta-feira, feriadão, estudando. Todos os dias estudando. Vamos lá, foco. Boa sorte aí, né? E até a prova. Vamos lá que vamos ter mais vídeos. Foco nos estudos.